Esse vídeo vai ser num formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal, mas o objetivo é, de uma forma muito simples, de forma leiga, né, de leigo para leigo aqui, tentar explicar para você o que é o traqueamento avançado, para que serve, o que isso vai beneficiar ali na sua estrutura, independente se você anuncia tendo um infoproduto, tendo um e-commerce, tendo ali uma captura de leads, onde você faz vendas offline através do WhatsApp, não importa qual seja a sua estrutura, por que qualquer anunciante deve obrigatoriamente ter uma estrutura de traqueamento avançado hoje, tá? Então a ideia aqui é a gente bater um papo e depois eu vou mostrar ali alguns exemplos ali, uns desenhos. Não são desenhos muito bonitos, mas é só para a gente exemplificar por que o traqueamento hoje ele é tão importante, né? O traqueamento avançado, quando a gente fala, é um termo abrasileirado, né? A gente simplesmente criou esse termo que acaba sendo muito mais fácil da gente falar. Mas basicamente, traqueamento avançado é o tracking através do server-side, né? São termos que o tracking em inglês, traduzindo, é rastreamento. A gente identificar os eventos, as informações que a gente vai enviar para as plataformas de anúncios saberem quais são as conversões e quem é que está convertendo aqueles eventos ali dentro da nossa estrutura. Seja num site, seja através de uma campanha de mensagem para o WhatsApp. Qualquer ação dentro da nossa estrutura, no nosso negócio, a gente precisa enviar essas informações com esses eventos para as plataformas de anúncio. Sempre foi assim para qualquer tipo de plataforma onde a gente instalava ali um pixel para rastrear, para identificar as informações, o que estava acontecendo ali dentro da nossa estrutura, num site, por exemplo, e assim a gente conseguia entender quem visualizou nossa página, quem clicou no botão para falar com a gente no WhatsApp, quem clicou para adicionar no carrinho aquele produto que eu estou vendendo. Então, todas as ações elas eram identificadas facilmente através da instalação de do simples código do pixel ou a tag ali do Google. E aí, conforme o tempo foi passando, foram atualizando algumas coisas, vieram algumas leis, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e foi dificultando cada vez mais a identificação dos usuários que fazem determinadas ações ali na nossa página. Então, eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente entender hoje por que o traqueamento ele é tão importante, considerando todo o contexto de bloqueios de anúncios que as pessoas costumam utilizar no navegador, bloqueio de cookies de terceiros, que era basicamente o que conseguia identificar quem era aquela pessoa adicionou qual produto no carrinho. Tudo isso era identificado através de cookies de terceiros das plataformas. Então, existem vários tipos de bloqueios e leis que a gente precisa seguir essas regras para entrar em conformidade com a proteção dos dados dos usuários ali que acessam a nossa página, porque tem gente que não quer, né, compartilhar os dados com terceiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. A forma como a gente envia esses dados precisam ser de forma anônima. A gente precisa criptografar algumas informações sensíveis de pessoas que convertem ali, compram algum produto, fazem determinadas ações na nossa página, e o traqueamento ele entra exatamente nesse ponto. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui só para a gente analisar de forma lúdica qual que é o papel do traqueamento hoje em dia, independente de qual é o seu segmento. Como eu falei, não importa se você tem um e-commerce, se você tem um infoproduto, se você faz campanhas de mensagem, por exemplo, lá no Meta Ads, direcionando para fazer vendas ali no WhatsApp, agendamentos de consulta, caso você tenha uma clínica médica, um negócio local. Então, qualquer tipo de estrutura, você precisa ter a certeza de que aqueles dados, aqueles eventos, as informações de cada pessoa estão sendo recebidos pelas plataformas de anúncio da forma correta. E aí, vou compartilhar aqui. Basicamente, o que é isso aqui, tá? Tentei fazer de uma forma muito simples, até porque eu não sei desenhar muito bem, então é só para a gente entender o exemplo. Mas, basicamente, como que funciona o cenário hoje e o porquê que o traqueamento ele é tão importante para qualquer pessoa que investe em anúncios, em mídia paga, seja você fazendo seus próprios anúncios ou a empresa que você presta ali o serviço de gerenciamento ali de mídia paga. Então, o que a gente tem atualmente? Qual que é o cenário? Muita gente hoje em dia tem apenas uma estrutura
considerando o seguinte, a pessoa tem uma página, né? Tem uma página de captura, uma página de vendas, e ela simplesmente coloca o pixel do Facebook dentro dessa página. Só que o que acontece? Se eu coloco somente o pixel do Facebook lá na página, eu não estou garantindo que todos aqueles eventos, aquelas informações, elas vão chegar para a plataforma. Por quê? Só instalar o pixel dentro da página, eu tenho muitas chances de ter várias pessoas que vão utilizar extensões para bloquear os anúncios, então isso já evita. E quando a pessoa ela determina ali que não quer compartilhar os cookies de terceiros ali, ela não quer, ela não permitiu ali o acesso a essas informações, basicamente o pixel é bloqueado e a gente não consegue receber essas informações de forma precisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você só instala o pixel na sua página e acha que já fez tudo, você está perdendo várias informações, você está deixando de gerar inteligência para as campanhas, consequentemente ali, as plataformas de anúncio não entendem muito bem quem é o seu público-alvo, e isso faz você perder oportunidades de fechamentos de consulta, se você tem uma clínica, vendas que você está deixando de ter se você tem um e-commerce ou um infoproduto. Então, você tem vários prejuízos quando você tem uma estrutura baseada no site e você instala apenas o pixel. Agora, hoje, com o traqueamento, o que a gente consegue fazer? Basicamente, a gente monta uma estrutura com servidor, né? Que no caso aqui é a API de conversões via server-side, que é como se fosse, imagina um servidor, né? Um computador ali que ele vai armazenar todas as informações que as pessoas elas estão dispostas a preencher informações na sua página, dentro da sua estrutura, e ela está disponibilizando essas informações para você. Então, ela não quer compartilhar os dados, né? Quem ela é, para as plataformas de anúncio. Ela está compartilhando essas informações com você. Então, quando você tem o pixel juntamente com a API de conversões, com o seu próprio servidor, a gente consegue ter, basicamente, um cartão de memória gigante, onde a gente consegue salvar e garantir que todos os dados vão ser preservados. E dentro dessa estrutura com o server-side, com o nosso servidor próprio, a gente consegue criptografar todas as informações confidenciais dos usuários. Ou seja, a plataforma de anúncio, ela não sabe quem é o Joãozinho, ele não sabe quem é a Maria. Ele sabe que aquela pessoa X comprou um produto do valor de R$ 47,00, R$ 97,00. Ele sabe certas informações, mas ele não sabe diretamente os dados ali explícitos. Por quê? Porque antes da gente enviar as informações para as plataformas de anúncio, a gente está criptografando essas informações, deixando aqueles dados anônimos. Tem determinadas informações que a gente precisa deixar de forma anônima para cumprir as regras da LGPD, a questão ali da proteção de dados do usuário e deixar de forma anônima qualquer tipo de conversão que chega para as plataformas de anúncio. Então, a API de conversões, a estrutura de traqueamento que a gente consegue construir hoje, através do traqueamento avançado, a gente garante que todos os dados vão estar sendo preservados, enviados para as plataformas de anúncio aquilo que elas precisam receber para otimizar suas campanhas, mas em contrapartida, a gente não está expondo os dados do usuário. Então, a gente consegue ter essa segurança, seguir as regras que a gente precisa seguir para estar ali em conformidade, tanto com as políticas da LGPD, quanto com a documentação das plataformas de anúncio. Cada plataforma, elas têm um direcionamento do que a gente precisa enviar e qual é o formato que elas querem receber essas informações. Então, a gente consegue determinar todas as ações, os eventos que vão ser disparados, as informações que vão chegar em cada um desses eventos, e a gente consegue comunicar daqui, dessa estrutura do pixel ou a tag do Google e tudo mais ali, e o servidor com a API de conversões, em paralelo, trabalhando juntos, mandando essas informações com esses eventos de forma anônima, ou que precisa ser anonimizado, para as plataformas de anúncio. E aí, o que isso vai gerar? Vai gerar muito mais inteligência para as nossas campanhas. Então, aqui, plataformas de anúncio, Meta, Google, TikTok, LinkedIn, todas as plataformas de anúncio ali que você utiliza, cada uma delas tem uma documentação que elas precisam receber os dados da forma correta. E aí,
isso independe da estrutura que você tem, que é o que eu acabei de falar lá no começo da nossa conversa. Não importa se você tem aqui uma estrutura de um e-commerce, não importa se você tem um infoproduto, se você tem uma captura de lead, não importa se você tem ali vendas diretas no WhatsApp, que aí envolve automações, outras coisas que não cabe falar aqui, mas tudo isso aqui que eu estou falando, todos esses segmentos e qualquer outro que eu não tenha citado aqui, você precisa montar essa estrutura de traqueamento baseado no seu segmento. Por quê? Porque senão a gente vai perder várias informações e quando a gente faz investimento em anúncios online, a gente deseja ter retorno sobre o investimento que a gente está fazendo. Então, como que a gente consegue gerar mais inteligência? Como a gente vai comunicar para o algoritmo das plataformas? Por exemplo, o Meta, hoje em dia se fala muito sobre o Meta Andrômeda, que é um novo formato do algoritmo da própria Meta, que ele entende os criativos com uma facilidade muito maior de entender para quem que ele vai enviar aquele formato, aquela comunicação que está direcionada naquele criativo. Por exemplo, eu gravei um vídeo hoje e eu estou comunicando para um profissional da área da saúde quais os benefícios dele ter uma estrutura que identifique todas as vendas, as consultas agendadas através do WhatsApp e ele consegue enviar o valor de conversão, entender ali por onde que aquela venda aconteceu e saber exatamente a quantidade de conversas que foram realmente iniciadas dentro do WhatsApp dele. Porque se você faz campanhas direto para o WhatsApp através do Facebook Ads, você sabe que aquelas conversas iniciadas que mostra ali no gerenciador, elas nem sempre batem com as conversas reais. Então eu consigo gravar um anúncio, por exemplo, comunicando para um médico, um dono de clínica, que ele consegue ter uma estrutura hoje que ele vai conseguir entender quantas conversas iniciadas reais aconteceram e confirmar quando a pessoa fizer um agendamento e mandar um evento, por exemplo, de lead, um evento de compra, o valor daquela conversão, que no caso é um agendamento ou um procedimento, e mandar isso de volta para as plataformas. E automaticamente, esse algoritmo do Meta Ads hoje em dia, ele consegue identificar com muito mais rapidez, muito mais facilidade para quem que ele vai direcionar aquele anúncio. Então, se você tem um bom criativo hoje, um bom formato de estrutura de funil, e você tem a sua estrutura de traqueamento avançado, garantindo que todos os dados corretos vão ser enviados dentro do seu funil ali, da sua estrutura, você tem muito mais facilidade de gerar mais resultado. Por quê? Porque agora as plataformas elas sabem quem é o seu público comprador, elas entendem quais informações ali é gerado em cada um dos eventos e automaticamente as plataformas vão conseguir atrair um público muito mais qualificado para você, com muito mais facilidade. O que era feito com facilidade há mais ou menos ali uns 5 anos atrás, né? A gente está em 2026. Então, há mais ou menos uns 5 anos atrás, lá quando aconteceu a atualização do iOS, que começou a ter ali essa questão de cookies, bloqueios de cookies de terceiros. Quando começou a acontecer isso, o Facebook, o Meta Ads, foi um dos primeiros a trazer essa solução da API de conversões através de um servidor, uma estrutura com servidor próprio, que você vai mandar e garantir as informações com muito mais precisão. Então, o traqueamento hoje em dia, ele é essencial para você conseguir garantir que os eventos vão estar chegando da forma correta para as plataformas de anúncio, para que você não perca informações, para que você não deixe de enviar eventos importantes de uma conversão que é valiosa para você e que a plataforma precisa saber que aconteceu. Então, assim, em resumo, se você hoje tem uma estrutura que você utiliza algum plugin para fazer a instalação da API ou do Pixel para você, isso não é uma garantia de que os dados vão estar chegando da forma correta. Então, se você não tem uma estrutura de traqueamento avançado hoje, você precisa urgentemente dar uma atenção para isso, independente de qual seja o seu segmento aqui que eu citei. Era um vídeo realmente mais simples aqui para tentar explicar para você o quanto isso aqui é importante. O traqueamento hoje, ele não faz você vender mais. Só que o fato de você ter uma estrutura de traqueamento avançado, assim que você já começa a fazer anúncios, você tem a garantia de que a chance de você ter um retorno sobre o investimento é muito maior. Reduzir o custo por aquisição que você tem ali, seja de um lead, seja de uma venda direta, você consegue ver nitidamente esses resultados aparecendo de forma mais fácil.
porque é como se você estivesse facilitando o trabalho da própria plataforma entender quem é o seu público. Se aquela pessoa converte e você tem a certeza de que os dados chegaram corretamente ali, você faz ali, vai se preocupar muito menos com o resultado direto, o que eu estou fazendo de errado aqui, o que está faltando. Você vai se preocupar diretamente na estrutura de funil, o formato de criativo que traz mais retorno para você, porque toda a estrutura de mensuração de dados você já organizou e já construiu, tá? Então, se hoje você não tem uma estrutura de traqueamento avançado, eu tenho um treinamento exclusivo, onde eu ensino isso, a comunidade Jornada Track. Eu vou deixar o link na descrição para você acessar. E eu também faço implementações ali, eu presto serviço de implementação de traqueamento avançado também para negócios locais, para infoprodutos, e-commerce. Eu vou deixar os links tanto do treinamento da comunidade Jornada Tracking, quanto o link para você preencher algumas informações ali para eu te mandar um orçamento, caso você tenha interesse. Estruturas para e-commerce, para infoproduto, para captura de leads, venda direta no WhatsApp, que é uma estrutura mais robusta ali para você entender as vendas que foram acontecendo de forma offline no WhatsApp, você retornar isso para as plataformas de anúncio e ela entender que, além de uma conversa iniciada, gerou uma venda ou agendou uma consulta, caso você tenha um consultório, uma clínica, e você vai saber o valor de conversão, o retorno sobre o investimento daquela campanha, mesmo sendo uma campanha de mensagem, e isso vai gerar muito mais inteligência para as campanhas saberem exatamente qual público ele vai atingir para trazer mais conversas com mais chances de vendas. Então, eu tenho toda essa estrutura tanto ali no treinamento, na comunidade Jornada Tracking, e também eu presto esse serviço de implementação caso você tenha interesse em contratar o meu serviço. Então, vou deixar os links na descrição. Se inscreve nesse canal. A ideia é realmente conscientizar você sobre esse tema que é muito importante e muita gente não dá a devida atenção, talvez por falta de conhecimento, falta de entender, tá? E aí, se você quiser, a gente pode estar trocando uma ideia, deixa aqui nos comentários alguma outra coisa relacionada a esse tema que você tem ainda dificuldade de entender e eu vou estar trazendo aqui no canal, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, que faz investimento em tráfego pago e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.